Pronto. Vamos lá. Ok, pessoal? Agora vamos para as questões. Aplicar o que nós entendemos aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte, olha. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês, durante 14 meses. Determina os juros e o montante, respectivamente, dessa aplicação. Então, toda vez que você for resolver uma questão, tá certo? Eu aconselho que você primeiro, você tire os dados, tá certo? Primeiro você tira os dados. Na realidade, eu nem tirei os dados aqui. A não ser que eu botei a animação depois, mas não tem problema não. Eu aconselho que você tire os dados, já que o Enem, a prova ela é muito limitada em questão de espaço, vocês sempre sublinhem os dados. Olha. Uma pessoa aplicou 1.200, aqui seria o capital, taxa de 2% ao mês, tá certo? Durante 14 meses, tá certo? A gente volta já para cá, então vamos lá. E outra coisa, presta atenção, o tempo e a taxa, em questão de período, em questão aliás, de unidade de medida, eles dois têm que serem compatíveis, certo? O que quer dizer compatível? Tem que ser equivalente em questão de unidade. Então, por exemplo, aqui a taxa é 2% ao mês. Geralmente a matemática ela abrevia assim, AM, ao mês, AA, ao ano, AT, ao trimestre, AS, ao semestre, e assim vai. Então, a taxa aqui, ele diz que foi 2% ao mês. Deixa eu repetir aqui novamente, para você entender. Ele diz, a taxa foi 2% ao mês. Então, quando vocês verem essa abreviação, significa ao mês. E o tempo, ele diz que foi 14 meses. Então, significa dizer que aqui a questão de período está compatível. Mês e meses. Então, você vai trabalhar. Então, você pode trabalhar, não precisa transformar nada. Tá certo? Agora, por exemplo, supõe que ele dissesse assim, de 2% ao mês durante um ano. Então, no lugar de 14 meses, ele dissesse que o tempo era um ano. Então, o que era que você ia ter que fazer? Então, meses e anos. Então, os períodos aqui não são compatíveis, não. Então, não vai dar certo quando você vai calcular, você vai errar. Então, você tem que pegar esse ano e transformar para meses. Então, você ia trabalhar com 12 meses, porque um ano tem 12 meses. Tá certo? Então, você ia fazer isso. Legal? Então, presta atenção nessas dicas que são muito importantes. O tempo, né, a taxa é associada ao tempo, e o tempo no período geral tem que estar compatíveis, tá certo? Então, 2% ao mês, 14 meses está compatível. Então, lá vai. Aí você bota a fórmula de juro, que é capital vezes a taxa vezes I. Aliás, capital vezes a taxa vezes N, que é o tempo. E agora só é aplicar os ingredientes da fórmula. Quem é o capital? É 1.200. Então, o capital, teste que a pessoa aplicou, foi 1.200. E a taxa? A taxa é 0,02. Por que 0,02? Lembre que a taxa é 2%. E esse número aqui, ele não é um número puro. Então, lembre disso. Se você botar 2%, você vai errar o problema. No final, a não ser que no final você transforme. Aí você pode botar 2% aqui. Mas esses 2% é um número impuro, ele não é puro. Por quê? Porque tem o percentual aqui. Então, é importante que você pegue esses 2%, tá certo? Tira a porcentagem e substitua por 1 sobre 100. Então, quando você fizer 2 vezes 1, 2, dividido por 100, como já foi dito nas aulas passadas, fica 0,02. A vírgula está aqui. Se você vai dividir por 2 por 100, ela vai andar duas casas. Uma casa, duas casas, então 0,02. Então, a taxa é 0,02. Então, você está cansado de transformar isso, não tem dificuldade. Tá certo? Agora, vamos lá. Eu poderia botar 2 sobre 100? Poderia. Você poderia botar muito bem assim, ó, juros é igual a capital a 1.200 vezes 2 sobre 100 vezes 14.
E aqui, ó, você ganharia, ó. Eu riscaria esses dois zeros com esses. Então ficaria 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 14. Então 24 vezes 14. Todo mundo sabe multiplicar. 4 vezes 4, 16 a 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Deixa eu apagar aqui que é um 9. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 2 é 2. Então 6, 13 e 3. Então deu o quê? Deu 336. Só que a questão está feita aqui, ó, 336. Quando você multiplicar tudo isso, qual é o valor do juro? 336. Então, conclusão. Um capital de 1.200 empregado a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses vai render R$336. Só que ele quer um montante. Ele quer o valor resgatado. Então, quem é o montante? O montante vai ser o que você aplicou, o que essa pessoa aplicou, mais o juro que ela, certo, ganhou. Então, quem é o capital dela? Então, vai ser 336 mais 1.200 ou 1.200 mais 336. Seguindo aqui a ordem, o capital é 1.200, o juro é 336. Quando você somar, você vai ter o seu dinheiro resgatado. Aliás, a pessoa vai ter o dinheiro resgatado e ela vai resgatar, deixa eu ver aqui, R$1.536. Então, isso é a alternativa. Alternativa, o que? Alternativa, vamos lá, A. Então, pronto, ela vai resgatar esse valor aqui. Tá certo? Então, pronto. Então, é isso aí. Então, essa primeira questão, facílima, não tem o que fazer. É só prestar atenção, leia os dados, certo? Tente interpretar a questão na maior calma, tá certo? Agora, depois que você treinar bem, depois que você estiver bem treinado, você já pode ir direto para ganhar tempo, tá certo? Não é obrigado você fazer todos esses cálculos, não, porque nós fizemos esses cálculos aqui porque nós estamos estudando, tá certo? Mas vamos lá. Então, conclusão, alternativa A foi a primeira questão. Simples, né? E todas as questões são simples, não existem questões difíceis para quando você tem conhecimento, quando você conhece o assunto. Tá certo? Então vamos lá. Então a próxima questão é essa. Tá certo? Diz assim, olha. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês, durante 5 meses. E em seguida o montante foi aplicado durante mais 5 meses, a juros simples de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante foi de R$234. Qual é o valor da quantia aplicada inicialmente? Então vamos lá. Então vamos aqui. Então vamos tirar os dados do problema. Então, primeira aplicação. Eu dividi todinha assim para você entender. Então, qual foi a primeira aplicação? Foi assim, ó. A quantia, ele não diz quanto era a quantia aplicada. Só que ele diz assim, ó, a primeira aplicação foi durante 5 meses, com a taxa percentual de 6% ao mês. Então, pode-se ver aqui que a taxa percentual e o tempo estão compatíveis. Então, precisa se transformar nada, tá certo? 6% dá 0,06. Então, é só dividir por 100. Então, você já sabe disso. Dá 0,06. Estou cansado de dizer. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, vamos à segunda aplicação. Vamos aqui. A primeira aplicação e a segunda aplicação. Vamos aqui. Aí a fórmula é essa, né? Então eu calculei logo a primeira aplicação para a gente ir depois para a segunda aplicação. Vamos ler. Juros. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então o capital ele não diz de quanto foi o capital. É porque na realidade ele está pedindo qual foi o valor da quantia aplicada. Então ele quer o que você aplicou inicialmente. Então lá vai, juros é igual ao capital, que eu não tenho, capital você pode chamar de X, de Y, aqui a gente preferiu permanecer com C, vezes a taxa que é 0,06, vezes 5, que foi, a primeira aplicação foi durante 5 meses. Quando você multiplica 0,06 por 5, dá 0,3. Então, ó, 0,06 vezes 5, tá certo? É importante que você saiba multiplicar números decimais, é importante. 6 vezes 5, 30, a 3. 5 vezes 0 é 0 e o 3 que desce. E 5 vezes 0 é 0.
como nós trabalhamos, olha, aqui tem 2 números depois da vírgula, aqui não tem nada. Então a resposta é 2 números depois da vírgula. Mas, Ranieri, eu tenho dúvida. Onde é que a vírgula está? Eu não estou vendo. A vírgula sempre está atrás do último dígito. Sempre do último algarismo. Contando da esquerda para a direita. Tá certo? Então, o último é 0. Então, a vírgula está aqui. Então, se é 2 casas depois da vírgula, vai andar 1, 2. Então, a resposta vai ser 0,3. Tá certo? Então, 0,3. 0,3 vezes o capital, aí dá 0,3C. Então, pronto. A primeira aplicação rendeu, te juro, 0,3C. Ou seja, 3/10 do capital. Ou seja, a primeira aplicação rendeu 3/10 do capital. Ah, como é que eu sei que é 3/10? Então, 0,3, ó. 0,3 é 3 sobre 10. Né? 3 sobre 10 é 3/10. Entendeu? Por isso que eu sei que é 3/10. Legal? Por quê? Porque 0,3 é 3 sobre 10. 3/10. Tá certo? Por isso que eu li aqui. 3/10. Tá certo? Então, se você quiser efetuar a leitura do número, é só transformar o número. Mas não precisa, não. A primeira casa aqui é décima, a segunda é centésima, a terceira é milésima e assim vai. Tá certo? Agora vamos lá. Aí, partindo, tá certo? O montante vai ser, então presta atenção, certo? Porque ele diz assim, ó, uma quantia foi aplicada a juros simples durante 5 meses e em seguida o montante foi aplicado durante mais 5 meses. Então, conclusão. Ele obteve o juro, certo? Pegou os juros e somou com o capital dele e obteve o montante dele. Então, por exemplo, quem é o montante? Vamos lá. O montante é o capital mais os juros. O montante, qual é o capital dele? Ele empregou C. Rendeu o quê? 0,3C. Rendeu isso aqui. Montante é igual C mais 0,3C dá 1,3C. Não entendi, professor. C mais 0,3C dá 1,3C? Claro. Esse C aqui equivale a 1, meu amor. Mas esse 0,3C, ou seja, 1 mais 0,3 dá 1,3C. Pronto, dá isso aqui. Tá certo? Então, voltando aqui. Então, pronto. Eu apertei aqui. Então, o montante dele foi 1,3C. E o montante dele já está aqui, ó. Pronto. Aí ele pegou esse montante e aplicou mais durante 5 meses. E a segunda aplicação diz que o percentual agora não é mais 6%, baixou para 4%. E ele aplicou durante mais 5 meses. Então, supõe-se que ele foi no outro setor, no outro banco, e aplicou, e agora a taxa percentual baixou 1% e é 4%. Aí agora você vai e faz o seguinte, olha, e manda a brasa. Vamos lá. Utiliza a mesma relação matemática, eu não escrevi nessa, essa mesma relação matemática. Eu coloquei juros linha, que é um segundo juro, né, para diferenciar do primeiro. Poderia ser juro 1, juro 2, quem sabe é você, então fica. Juros é igual a 1,3, que foi o montante que ele aplicou. Agora o capital dele é o montante que ele obteve na primeira aplicação. Então tá certo. Quem é o capital dele? Foi o montante que ela obteve na primeira aplicação. Então 1,3C mais a taxa percentual é 0,04 vezes 5 meses que ela aplicou mais durante 5 meses. Quando você multiplicar tudo isso aqui, tá certo? Quando você multiplicar tudo isso aqui, vai dar o seguinte, olha. Vai dar, vamos lá, vai dar 0,26C, ou seja, você vai multiplicar 1,3 vezes 0,04 e vezes 5. Multiplica tudo isso aqui. Então, quando você multiplicar tudo isso, você vai ter 0,26. Então, conclusão, os juros dele foi 0,26. Tá certo? Isso na segunda aplicação. Agora, ele diz assim, olha,
No final dos 10 meses, o novo montante foi de 234. Então, quem é o novo montante? O novo montante é o novo capital, aliás, é o capital, tá certo? Mais o que rendeu, tá certo? Aí vamos lá, aí partindo aqui para frente, vamos lá. O novo capital seria 1,3, tá certo? Mais 0,26 C, que no caso foi o juro. Porque ele diz o novo montante. O novo montante vai incluir o novo capital. Tá certo? E o novo capital está funcionando aqui como o montante anterior. Tá certo? Porque no final, assim, no final dos 10 meses, o novo montante. O novo montante é esse aqui. E o novo montante é o novo capital, que é o montante anterior, mais o que rendeu, que é 0,26 C. Quando você somar 1,3 C mais 0,26 C, vai dar o quê? C é C, 6 é 6, 3 mais 2, 5, vírgula com vírgula, dá 1,56. Então, conclusão, você vai ter 1,56. Pronto. Aí, apagando aqui, tá certo? O que é que você vai fazer? 1,56 é o novo montante. Agora, o que é que ele diz? Que o novo montante é esse valor aqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, tá certo? Você vai pegar esse valor aqui, tá certo? E vai igualar o novo montante. Ou seja, esse aqui não foi o montante obtido e esse valor aqui é igual a 234. Aí agora, quando você achar isso, agora você resolve essa equação. Como é que você resolve essa equação? Certo? A gente está cansado de saber que isso aqui está multiplicando e passa dividindo. E eu quero salientar para vocês que isso aqui é uma maneira incorreta de interpretar. Ou seja, quem está multiplicando passa dividindo. Não existe isso matematicamente, tá certo? Então, mas como nós aprendemos assim, vamos permanecer uma hora, eu digo como é. Então, na realidade, aqui eu vou simplificar todo mundo por 1,6. Então, vou dividir isso aqui por 1,6, isso aqui por 1,6 e achar a resposta. Só que quando você diz quem está multiplicando passa dividindo, funciona também. Tá certo? Funciona também. Tá certo? Então, você pode fazer isso, apesar de ser matematicamente impróprio, mas dá certo. Tá bom? É uma coisa errada que dá certo. Então, vamos lá. Então, o que é que você faz? Então, eu vou dividir 234 por 1,56. Então, o que foi que a gente aprendeu? Então, é 234 dividido por 1,56. O que foi que a gente aprendeu? Que quando a gente vai dividir números que tem a vírgula, né? Então, as casas decimais, ou seja, os dígitos depois da vírgula tem que estar iguais. Então, aqui tem duas casas decimais, aqui não tem nenhuma. Então, aqui é preciso ter duas para... Aí eu acrescento 2 zeros e vou e apago a vírgula aqui, ó. Então, fica 23.400 dividido por 156. Pronto, agora é dividir. Tá certo? Então, professor, eu tenho dificuldade nessa questão de divisão. Pega um livro da 5ª série, tá certo? Que você vê isso aqui. Tá certo? Tá bom? E na aula passada, naquelas aulas passadas do início, eu expliquei como é. Tá certo? Então, você só dá uma olhada na gravação que você vai saber. Então, quando eu divido 23.400 por 156, tá certo? Vai dar o quê? Vai dar R$150. Então, qual foi o capital que ele aplicou? O capital que ele aplicou foi R$150. Tá certo? Questão simples, fácil, não é difícil. Tá certo? Agora, o que é que eu digo? Você nunca deve esperar só pelos professores. Você pegue lista de exercícios, tente responder em cima das questões que vocês presenciaram aqui, que vocês aprenderão e vocês se derão bem no Enem. Tá certo? Então, alternativa B. Vamos para a próxima questão. Tá certo? A próxima questão é a 3. Certo? Diz assim: João tomou um empréstimo de R$900 a juros compostos de 10% ao mês.
2 meses depois, João pagou R$ 600. E um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em reais aproximadamente. Então vamos lá. Então, vamos aqui, tirando os dados do problema. Tá certo? Vamos lá, resolução. Então, tirando os dados, ó, diz assim, ó. João tomou um empréstimo de R$ 9.000. Então, lembra do que eu falei, que existe a questão de você aplicar e de você tomar emprestado. Tá certo? O que você tomou emprestado é o capital. Mas como assim? Mas é o capital porque quem lhe emprestou está aplicando o dinheiro. Tá? É o capital inverso. Para você não é capital, mas é para a pessoa que emprestou. Então, os R$ 900 é o capital. Aí ele diz, a juros compostos de 10% ao mês. Tá certo? Aí a taxa é 10% ao mês. E esses 10%, né, dá 0,1. Então, repetindo aqui de novo, 10 sobre 100. Aí, riscando o zero aqui, dá 0,1. Pronto, é o percentual. Aí, tá certo? Aí, um mês após esse pagamento, 2 meses depois, João pagou R$ 600. Aí, ele está dizendo que 2 meses depois, tá certo? Então, por exemplo, primeiro mês, aí rendeu, né? O segundo mês rendeu, aí ele foi e pagou R$ 600 do que estava devendo. Tá certo? 2 meses depois. E um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. Aí qual foi o valor do último pagamento? Aí vamos lá, e vamos calcular, tá bom? Para a gente saber. Então é simples? É. Então, primeira coisa que nós iremos fazer. Então vamos lá, a primeira coisa seria, vamos lá, essa daqui. Primeiros 2 meses. Então, João pagou R$ 600 os primeiros 2 meses. Então, primeiro vamos ver o montante naqueles 2 primeiros meses. Tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Então, você vai, tá certo? Coloca aqui a relação matemática de juros compostos, né? Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Não esqueça disso. Se você memorizou aquela fórmula de valor é igual a valor inicial vezes 1 mais I vezes... Você não tem dificuldade de memorizar essa fórmula aqui. Tá certo? E ela é tão pequenininha, né? Se você escrever aí 5, 6 vezes no instante, você memoriza ela. Tá certo? Então vamos lá. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Geralmente esse tipo de problema ele só dificulta muito quando o expoente é muito grande. Tá certo? Aí dá um trabalho. Mas não é que é difícil. Dá um trabalho, a questão é que você vai multiplicar muita coisa. Então vamos lá. Aí eu vou, tá certo? E faço o seguinte, ó. Vamos lá. Continuando aqui. Colocando os dados, né? Colocando os ingredientes da questão. Vamos lá. Qual foi o capital? 900. Ou seja, o que João tomou emprestado foi R$ 900. É o capital inverso, lembre disso. Quando eu digo capital inverso, não vai ser 1 sobre 900 não, certo? Tá, capital inverso porque está invertido as coisas. Tá certo? Está invertido as coisas. Quando eu falo de quem emprestou está aplicando. Tá certo? Então, quando eu falo lá o inverso, estou falando no inverso do número não. Então, 900 vezes 1 mais 0,1, que é a taxa, que é essa taxa aqui transformada, é só dividir 10 por 100, tá certo? Dá 0,1. Tá certo? Nunca esqueça disso. Porque se você botar aqui, ó, 1 mais 10 sobre 100, aí fica mais ruim para você trabalhar, que você vai trabalhar com fração. Então não é que seja difícil, é porque você anda mais. Então vamos lá. 1 mais 0,1 é elevado a 1, elevado a 2. Então o que é que você faz? Primeiro você soma para poder elevar a potência. Mas eu poderia elevar assim? Claro, poderia. Agora você quer trabalhar mais? Então 1 mais 0,1 elevado ao quadrado, aí seria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Você não vai fazer isso. Já que aqui dá para você somar, então conclusão, você vai e soma isso aqui, ó. Tá certo? Quando você soma 1 mais 0,1, ou seja, 1 mais 0,1, ó, 1 dá 1,1, ou seja, 1 mais 0 é 1. 1 mais 0 é 1, lembre que o 0 é neutro na soma. Neutro, sim, como que ele não existisse. Mas na realidade,
ele está aqui, certo? 1 mais 0 dá 1. Entenderam? Então, 1 mais 0 dá 1, então fica 1,1. Aí agora o que é que você vai fazer? Aí você vai pegar 1,1 e elevar ao quadrado. Como é que eu faço 1,1 elevado ao quadrado, Raniero? Ó, 1,1 ao quadrado, isso aqui é potência. Quando a gente estuda potência, só lembrando aqui para vocês, né? Porque vocês já eram para saber, tá bom? Não tem problema não, vamos lá. Quando a gente estuda potência, tá certo? O número de cima, que se chama expoente, indica quantas vezes você vai multiplicar a base. Então, 1,1 elevado ao quadrado vai ser 1,1 vezes 1,1. Então, 1,1 vezes 1,1 é só multiplicar. Quando você for multiplicar, esqueça as vírgulas. Esqueça as vírgulas, é a mesma coisa de 11 vezes 11. Depois você coloca as vírgulas. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Aí dá 1, aí dá 2 e dá 1. Então, um número depois da vírgula aqui e outro aqui. Então, no total, 2 números depois da vírgula. Onde é que está a vírgula? Está por trás dos últimos dígitos. Uma casa, duas casas. Então, dá 1,21. Aí agora eu vou, ó, tá certo? E mando o braço aqui, ó. Fica 1,21 vezes quanto? Vezes 900. Aí agora você pega 1,21 e multiplica pelo 900 e faz o mesmo procedimento. Quantas casas depois da vírgula e vai dar 1.089. Tá certo? Então foi o montante. O que rendeu, tá certo? O que rendeu não, aliás, o montante que você está devendo. Porque os juros compostos, ele dá logo a dívida direta. Tá certo? Por exemplo, se você quiser saber o que foi que rendeu de juros para quem emprestou, então é só você diminuir 1.080, 1.089 de 900. Tá certo? Então você vai saber. Legal? É só diminuir. Então, conclusão. Quando você diminuir, você vai saber. Aí, conclusão. Aí, João, tá certo? Muito esperto disse, eu vou logo pagar 600. Então, João pagou 600. Então, quando João pagou 600, tá certo? Aí, 1.089, tirando os 600 que João pagou, tá certo? Vai ficar quanto? Vai ficar 489. Tá certo? Vai ficar 489. Então, conclusão. João ficou devendo nos 2 primeiros meses isso aqui ao camarada. Tá certo? Disse, não, vou logo dar 600. Quando ele deu os 600, restou somente isso aqui. Então, o novo capital empregado para quem emprestou o dinheiro a João, não vai ser mais 900. Vai ser 489. Por quê? Porque João deu uma parcela de 600. Aí diminuiu. Aí vai ser 489. Aí, conclusão. Aí, a nova parcela, que é o último mês, você vai trabalhar em cima desses 489. Aí, o novo montante. Aí é o que o João vai pagar no último pagamento. Então, é somente um mês. Porque foi durante 3 meses. Se João tivesse deixado para pagar no último mês, ele com certeza ia pagar mais. Aí no final do 3º mês. Então, aí vamos lá. Aí como ele deu 600, restou 489. Aí conclusão. A nova dívida vai ser cobrada em cima disso aqui. Então é uma nova aplicação para o agiota. Aí você vai calcular o novo montante. Aí eu botei M' para diferenciar do primeiro. Então, M' vai ser capital 489 vezes 1 mais 0,1, que foi os juros, e o juro não mudou. Aliás, que foi a taxa, e a taxa não mudou. Foi uma taxa efetiva. Tá certo? Lembre-se que a taxa efetiva é aquela taxa que permanece constante até o final. É diferente da nominal. A nominal ela vai mudando. Tá certo? A nominal ela não é fixa. Tá certo? Vamos lá. Então, 1 mais 0,1 só foi um mês, porque no 3º mês ele liquidou, né? Então, ela vai dar 1. Então, aí você vem aqui, tá certo? 1 mais 0,1 dá 1,1. 1,1 elevado a 1
dá 1,1. Então, né, quando a gente estuda potência, a gente aprende que toda base elevada a 1, o resultado é igual à própria base. Aí, conclusão. Aí, tá certo? Você vai e multiplica. 489 vezes 1,1 dá 537,9. Então, conclusão. É a última parcela para que João liquide o que ele está devendo o camarada. Então, conclusão. Aí, João vai pagar esse valor aqui. R$ 537,90. Que no caso é a alternativa o quê? A alternativa é. Não entendi, professor, porque é que a alternativa é? Porque nós vamos arredondar isso aqui. Tá certo? 9, eu arredondo aqui, tá certo? E vou bater 538. Arredondamento de número, você fala com o professor de física, que ele ensina você. Já ensinou, Pedro, arredondar número? Não é? Arredondamento de número, já ensinou para eles? Ensine. Hein? Ensine. Não, outra aula eu ensino, porque aqui não vai dar não. Certo? Vamos lá. Mas na outra aula a gente tira para arredondar, certo? Vamos lá. Então, pronto. É muito fácil arredondar, não é difícil não. Tá certo? Tem uma regrazinha, mas é fácil. Então, o que é que o João vai pagar, essa última parcela? Vai pagar isso aqui. R$ 537,90. Então, o redondo dá 538. Tá certo? Então, agora vamos para a próxima questão. Vamos lá. 4. Enem. Tá certo? Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Ponto. Esqueci de obedecer o ponto. Negociou com um gerente e conseguiu comprar lá uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro. E terá o valor de R$ 204,02, ou seja, R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de. Então, esse problema é parecido com o primeiro, mas vamos aqui, vamos para frente. Vamos fazer. Vamos aqui. Parecido com o que a gente fez agora, não. A gente fez nesse instante. Vamos aqui. Então, os dados. A taxa é 1%, dá 0,01. Né? Só lembrando aqui. 1 dividido por 100 dá 0,01. Então, não tem o que fazer. Então, isso aqui você já sabe de cor e salteado. Mas sempre eu vou estar lembrando. Primeiro pagamento após um mês, R$ 202. Segundo pagamento após o primeiro mês, R$ 204,02. Segundo mês, né? Então vamos lá. Então o que é que você vai fazer? Então você vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Primeiro mês. Primeiro mês eu vou calcular o montante. Certo? Vamos aqui. O montante não, o capital. Desculpa aí. Primeiro mês vou calcular o capital. Então eu chamei o capital de X, certo? Vamos aqui. Por quê? Porque na realidade eu me interesso em encontrar o capital porque é a pessoa, tá certo? Que está vendendo o produto da loja, que está aplicando o dinheiro. Tá certo? Diz assim, uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja e negociou com o gerente e conseguiu comprar lá uma taxa de juros de composto de 1%. Ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto. E no valor de R$ 202. Então ele compra. Então quando ele for pagar, então como aqui, tá certo, está envolvendo juros compostos, então, por exemplo, a primeira prestação, tá certo, você vai pagar o preço mais o que rendeu. Tá certo? Para o dono da loja. Então você vai pagar um montante a ele. Então, na realidade, esses 202 é o montante. Aí você vai e bota 202, que é o montante, igual o capital, que é X. Tá certo? Que eu não sei quem é, então aqui eu utilizei X.
tá certo? Vezes 1 mais 0,01 elevado a 1. Por quê? Porque é o primeiro pagamento, primeiro mês. Aí 1 mais 0,01 vai dar o quê? Vai dar 1,01. Vai dar isso aqui, ó. Tá certo? Agora deixa eu explicar aqui como foi que eu fiz, que eu já mudei de lado, olha. 1, tá certo? Mais 0,01. Lembre-se que é vírgula abaixo de vírgula. Você pode dizer assim, mas o 1 não tem vírgula. Então, se você quiser, você bota aqui, acrescenta 2 zeros, dá no mesmo. Então, 1, 0, vírgula abaixo de vírgula, 1 mais 0, 1. Então, dá 1,01. Então, 1,01 elevado a 1 dá 1,01. Não precisa nem você perder tempo. Aí eu já mudei de lado. Olha. Então, fica 1,01x igual a 202. Aí agora você pega esse 202, tá certo? E divide por 1,01. Tá certo? Então, quando você dividir aqui, ó, 202 dividido por 1,01, lembra? 2 números depois da vírgula, você acrescenta 2 zero aqui, fica 10.200 dividido por 101. Aqui está parecido com 2, mas não é um 2. Fica 20.200 dividido por 101. 20.200 dividido por 101 vai dar 200. Tá certo? Então, conclusão. O primeiro valor que ele colocou na nota fiscal foi 200. Tá certo? No primeiro mês. Vamos lá. Aí o segundo pagamento. Então, por aqui você veja que os donos dessa loja, eles não saem perdendo não, certo? Eles saem ganhando de muito. Por isso que eles enricam da noite para o dia. Entenderam? Então, presta atenção. Qual era o preço do objeto? Assim, logo de início, R$200. Certo? No primeiro mês, o objeto custou para você, tá certo? R$200. Certo? Vamos lá. Aí vamos aqui. Que estava lá o preço lá, entendeu? Não é que custou para você não. Estava lá, por exemplo, se você tem comprado à vista, tudo bem, tinha saído por R$200. Lembre disso. Não foi que custou para você não. Tá certo? Entenda isso. Desculpa aí a forma de falar. Então vamos lá. Aí, segundo mês. Aí no segundo mês, aplica a mesma fórmula. Mas é um novo capital. Tá certo? Então no segundo mês você pagou R$204,02. Aí o novo capital aplicado para a pessoa que vendeu o objeto para você. Aí eu chamei de Y. Tá certo? Você poderia ter chamado C1, C2. Quem vai escolher é você que está resolvendo o problema. Aí vamos lá. Aí você vai, tá certo? Vamos aqui, ó. 1 mais 0,01 dá 1,01. Aí elevado ao quadrado igual a 202. Tá certo? E tem um erro aqui, 204,02. Mas deixa eu ver isso aqui. Se estiver errado, a gente para corrigir, viu? Tá certo? Para pular o problema. Não está ao vivo, né? Pode ser que aqui esteja certo. Vamos lá. Aí, conclusão. Aí, ó. Tá certo. Aí aqui, pessoal, é 204,02. Foi um erro de digitação, tá certo? 204,02. Aqui, ó. Pronto. Aí vamos lá. 1,01 ao quadrado dá 1,0201 y. Então ficaria 1,01 vezes 1,01. Então você faz isso aqui, conta as questões depois, os dígitos depois da vírgula, tá certo? E faz isso aqui. Aí continuando. Então esse número passa dividindo 204,02 dividido por 1,0201 dá 200. Então, conclusão, olha. O primeiro capital empregado pelo vendedor foi 200 e o segundo foi 200. Então, conclusão. Quando ele for colocar na nota fiscal, ele vai colocar o quê?
200 que ele aplicou no início, mais 200 que ele aplicou no final. Então ele vai colocar o quê? 400. Então o objeto custava o quê? 400 da maneira que você comprou. Tá certo? Se você tem comprado logo no primeiro mês à vista, seria 200. Mas aí ele foi, olha, ficou por 400. Tá bom? Então pronto. Então esse foi o quarto problema, tá certo? E alternativa o quê? Alternativa B. Lembre-se que aqui é um 4 e aqui é um 0,2. Não tem como você corrigir não, tem, Pedro? Vamos lá, então vamos para frente. 5. Está perto de terminar? Vamos lá, 5. Uma pessoa tinha uma dívida da qual podia pagar apenas 20%. Para pagar o restante, fez um empréstimo a uma taxa fixa de 5% ao mês. Lhe custou juros simples de R$12.000 ao final de um ano. De quanto era a dívida? Então vamos olhar. Diz o seguinte, olha. Vamos tirar logo os dados aqui da questão, tá certo? Vamos tirar os dados aí. Ele podia pagar 20% e ficar devendo 80%, né? Então, ele tinha a dívida, podia pagar 20% e ficar devendo 80%. Aí o que foi que ele fez? Ele fez um empréstimo para pagar o restante. Só que o empréstimo ele fez com a taxa fixa de 5% ao mês, durante um ano, e os juros que rendeu foi 12.000. Os juros era isso aqui. Tá certo? Aí vai e pergunta, de quanto era a dívida? Certo? Vamos lá. Vamos aqui. Preste atenção aqui uma coisa, olha. Ao final de um ano, tá certo? Ele tomou emprestado dinheiro, tá certo? Durante um ano. Veja que a taxa é ao mês. E aqui é o ano. Então o ano você tem que transformar para mês. Se eu pegar a taxa e transformar para ano, é mais viável você pegar o ano e transformar para mês. Então um ano tem 12 meses. A gente já sabe disso. Aí o que é que você vai fazer? Aí agora vamos aqui. Aí vamos o capital do empréstimo. Aí vamos lá. Vamos primeiro calcular o capital do empréstimo. Então ele está dizendo que a questão do regime é o juros simples. Então você vai para a fórmula de juros simples. Então vamos lá. De quanto foi o juro? Então aqui diz que o juro foi de 12.000. Certo? Igual o capital vezes a taxa, que é 0,05 vezes os 12 meses. Então os 12 meses, aí multiplicado por 0,05 dá 0,06. Então você vai pegar os 0,05 e multiplicar por 12. É fácil, é só multiplicar. Então eu aconselho que vocês armem assim. Tá certo? E multiplique. Então quando você multiplicar, contando aquela questão de número depois da vírgula, quantos números, vai dar 0,06. 12.000 dividido por 0,6, tá certo? 0,6, tá certo? Esse 0,6 passa dividindo, tá certo? Então aqui tem um número depois da vírgula que não tem, então você acrescenta um zero, fica 120.000. 120.000 dividido por 6 é só de ser dividido. 12 por 6 dá 2. Com esses 4 zeros dá 20.000. Então o capital foi R$20.000. Então ele tomou emprestado R$20.000 para pagar o restante que falta. Agora presta atenção, olha. Ele pagou logo 20% e ficou só 80%. Tá certo? Aí para ele pagar esses 80%, ele fez um empréstimo. Então ele fez um empréstimo de uma forma que o que ele, tá certo, ia tomar emprestado, dava para pagar. Tá certo? E quanto foi que ele tomou emprestado? R$20.000. Tá certo? Por quê? Porque é o capital do banco que aplicou, né? Quem emprestou o dinheiro a ele, certo? Tá certo? Foi o banco, aplicou 20.000.
E ele pegou 20 mil. Aí o que é que você vai fazer? Simplesmente agora você vai descobrir o valor da dívida. Então, como é que você vai descobrir o valor da dívida? Você vai descobrir o valor da dívida assim, ó, presta atenção. A dívida corresponde a 100%. Porque todo o montante, no geral, sempre corresponde a 100%. Agora presta atenção. Se ele pagou 20%, estava devendo apenas 80% e tomou emprestado o dinheiro ao banco para pagar os 80%, e o que ele tomou emprestado foi 20 mil reais, que era a continha certa para ele pagar, os 20 mil reais correspondem ao que ele ficou devendo, que era os 80%. Tá certo? Aí agora, o que é que você faz? Você faz meio pelos extremos e está resolvida a questão. Então vai ficar 80 vezes o D, que representa a dívida, e 20 mil vezes 100, certo? 20 mil vezes 100, deixa eu ver aqui. 20 mil vezes 100, acrescenta aqui mais 2 zeros, certo? 1, 2, 3, 4, mais 2. Tá certo? Dá 2 milhões. Tá certo? Vamos lá. 2 milhões. Deixa eu corrigir aqui. Tem outro erro aqui, Pedro. Ficou faltando um zero aqui. Tá certo? O que é que a gente faz? Queima esse problema ou pula ele ou tira? Vamos lá. Então, vamos aqui. Rapaz, toda vez tem que aparecer uma coisa. Tá certo? Então, deixa eu corrigir aqui, pessoal, porque... Vamos aqui. Tá certo? Quando eu acrescentar um zero aqui e apagar aqui, vai ficar 20 mil dividido por 8. Então, 20 mil dividido por 8 vai dar os 25 mil. Não vai dar os 25 mil, não. Então, preste atenção. Tem que... Pedro, queime esse problema aqui, tem que queime ele, tem que corrigir. Entendeu? Tá certo? Pronto, é porque, olha, quando eu multipliquei aqui 20 mil vezes 100, acrescenta mais 2 zeros. Aí 0, 0, 0, 0, 0, aí dividindo de 3 em 3 aqui, dá 2 milhões. Pronto. Então é o seguinte, você queima esse problema aqui, queima até onde eu parei aqui nessa outra, aí eu recorrijo e mando, como é que diz, o slide para você de novo. Vamos lá. É 25 mil a resposta, é porque falta aqui alguma coisa aqui. Pronto, agora o 6. Vamos lá. Eu vou dizer aqui que eu pulei o 5, porque eles podem resolver o 5, né? Começa aí a gravação de novo aqui, a partir do 6. Não parei não, pode baixar. Peraí, deixa eu tentar.